O fotógrafo tem a mesma função do poeta, eternizar o momento que passa. Essa é uma frase de Mário Quintana. Hoje, o Guilherme Ferreira Entrevista vai conversar com a fotógrafa Isabela Teixeira. Isabela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer. O prazer é meu por você me receber aqui na sua casa. E é isso, Isabela. A fotografia, ela eterniza, é a eternização de momentos que a gente quer lembrar lá na frente? Com certeza. A gente procura captar os momentos das pessoas nos eventos, nas festas, no dia a dia, no ensaio. Eu, particularmente, não gosto muito de fotografia posada. A gente tira essa fotografia posada, geralmente, por exemplo, em aniversário com pais, com os avós, porque a gente tem mesmo para recordar, mas eu prefiro tirar uma fotografia da criança brincando, uma coisa não posada, mas natural, para que aquilo fique eternizado, a alegria, o sentimento em si. Não só assim, tá registrando uma pessoa que veio naquele aniversário ou naquele evento. Eu gosto de transmitir a emoção do que o momento está passando. Você falou em criança, eu sei que você tem focado muito o seu trabalho na fotografia infantil. Nós vamos falar sobre a fotografia infantil. E o que eu quero saber de você, duas coisas nessa pergunta. Primeiro, se você procura conhecer a criança antes de fazer as fotografias, e se você é daquela fotógrafa que pede sorria para a câmera, ou deixa a criança no tempo dela? Depende, na verdade, de cada criança, né? Porque cada criança é de uma forma e da idade da criança também. Quando é bem pequenininho, eu tenho uns bichinhos que a gente coloca na lente para chamar a atenção da criança, para ela olhar um pouco para você, apesar de que eu não gosto muito de muito olhar direto, vamos dizer assim, igual eu te falei, posado, mas que eu gosto mais de pegar a emoção, de como a criança está, mas às vezes a criança chora muito, então você tem que ter uma psicologia, vamos dizer assim, para divertir a criança, para a gente tentar tirar umas fotos mais bacanas. Trabalhar com criança, você trabalha com a imprevisibilidade. Com certeza, sempre. Não é? Sempre. Porque a criança pode te amar e pode te odiar. Entendeu? Eu já tive crianças que amam, que vai, que não precisa nem pedir, faz pose, te chama, tira uma foto com a minha amiguinha, não sei o que, vem cá. E tem criança que não quer nem te ver, tipo, olha, eu te odeio. Então você já tem que ficar, tipo, escondida atrás de um parente, ir lá tirar uma foto. Então, assim, cada criança é de uma forma. E, assim, você perguntou se eu procuro saber como são as crianças antes. Sim. Assim, eu pergunto aos pais, de maioria das vezes, qual que é o tema, o que ele gostaria de fotografar. Mas, assim, a criança em si, igual você falou, é imprevisível. Ao mesmo tempo, o pai pode achar que ela vai amar aquela aniversário, ela pode odiar, chorar a festa inteira. Então, você vai ter que ir de acordo com a situação. E o grande segredo, assim, para capturar a personalidade da criança é deixá-la em movimento, é deixá-la brincando. Aí você acha que capturando, fotografando nesse sentido que eu falei, você consegue fotografias mais naturais? Com certeza. Eu prefiro tirar fotos assim, porque as fotos ficam muito mais naturais. Muitas fotos te passam aquela emoção, um sorriso, uma gargalhada escandalosa, a criança girando. Parece que você está vendo um filme ao invés de foto, né? Assim, você consegue sentir aquele momento. Então, eu prefiro tirar, mesmo de adulto também, não só de criança, quando você deixar assim natural e fazendo as fotografias para pegar aquela emoção. E o resultado fica bem impressionante, né? Fica bem bonito. Eu gosto muito. E eu imagino que conhecendo a criança, né? Se você conhece a criança antes da sessão de fotografia, você estabelece uma ligação com ela. Aí você costuma perguntar aos pais o que os filhos gostam, você leva algum adereço, algum brinquedo, eu vou fotografar a criança de um personagem X, aí se você procura levar alguma coisa em referência a este personagem, como que é o seu processo? Não, eu tenho assim, quando a criança é bem pequenininha, eu tenho um adereço na minha câmera que eu coloco na lente, tem sapinho, tem corujinha, para ela tentar chamar a atenção dela mesmo para mim, né? E chama a atenção, Isabela? As crianças, até uns 2 anos chamam. Criança gosta muito de bichinho, né?
das coisas. Aí, e criança gosta muito de música também, então você não precisa levar. Aí eu pergunto também, qual música que o seu filho gosta? Aí ela me fala, se eu souber, como eu tenho um menino também pequeno, então a maioria das músicas infantis eu já sei mais ou menos, né? Já conheço. Então, eu começo a cantarolar e já crio um vínculo com a criança. Então, a gente vai tentando fazer esse contato. Quando é a primeira vez que a gente fotografa, realmente é mais difícil, vamos dizer assim. Mas com o tempo, aí a mãe faz aniversário de 1 ano, te chama, aí faz de 2, te chama, aí a criança acaba acostumando contigo também. Cria um vínculo. Cria um vínculo. Essa semana, por exemplo, eu vou tirar uma foto no sábado e já é o 3º ano que eu faço e a menina me adora. Ela chega, ela já me abraça, então é bem mais tranquilo, né? A gente já tem um vínculo com aquela família. Né? É aniversário? É aniversário. Nós vamos entrar na questão do aniversário infantil daqui a pouquinho. E como, tirando as fotografias de aniversário, como que você escolhe o local das sessões de foto? Você que escolhe, os pais sugerem, como funciona esse processo? Geralmente eu dou sugestões, né, externas, porque eu não tenho estúdio fixo, né? Vamos dizer assim, eu não tenho um local de estúdio. Então a maioria dos ensaios eu faço na minha residência. Quando é neném bem pequenininho, o newborn, eu faço na minha residência. Tenho toda uma estrutura, aquecedor, álcool em gel, que é uma fotografia diferente, que a criança é bem pequenininha, tem que ter vários cuidados. Eu fiz um curso aqui em Juiz de Fora com a renomada Rosiane Marinho, que é uma fotógrafa bacana daqui de Juiz de Fora nesse ramo, que me ajudou muito, mas eu ainda não tenho um estúdio, então eu faço na minha residência. E quando é criança maior, eu faço externo, eu faço no Parque da Lajinha, faço no museu, e os pais me ajudam também, questão de adereço. Algumas coisas eu tenho, né, para montar um cenário, um mini cenário, vamos dizer assim. E quando é aniversário, fotos antes de aniversário, geralmente o pessoal que decora os aniversários ajudam as mães, emprestam alguma coisa para a gente montar. Fica bem bacana. E geralmente o que você leva em conta para escolher o local das fotografias? Tirando a sua casa, os locais externos, por exemplo. Eu quero que você fotografa o meu filho ou a minha filha no Parque da Lajinha ou no Museu Mariano Procópio. E o que você leva em conta para fazer as fotografias lá? Primeira coisa é o tempo, né? Se estiver chovendo, é impossível, a gente tem que mudar a data, na verdade, né? Porque não tem como fazer. Sim. E depois, como a mãe quer esse ensaio, entendeu? É mais verde mesmo, é mais ao ar livre. Então a gente vai mais para uma mata, mesmo dentro do museu. Eu quero mais brincando, vamos mais para dentro do parquinho. Quero as duas coisas. A gente faz as duas coisas. Dentro do horário que é o ensaio, a gente pode fazer de acordo com o que os pais querem, né? Vamos dizer. É mais uma conversa antes para estabelecer que tipo de foto aquela pessoa quer. Tem gente, por exemplo, grávidas gostam de tirar fotos. Viu uma grávida e falou assim, não, eu quero tirar na minha casa. Então a gente fez na casa dela, um tipo de fotografia lifestyle, né, que é dentro de casa, com as coisas dela, tomando um café. Ficou bem bacana também. Uma coisa bem pessoal. Bem dia a dia, né? Me fala uma coisa, as crianças, quando você chega na sessão de fotografia, por exemplo, eu vou gravar no Parque da Lajinha, farei sessões de foto de piquenique, que é algo que tem ficado bem em moda. Tenho visto vários ensaios em relação a isso. E de repente sai do foco. A criança não quer fazer as fotografias, começa a fazer pirraça. Que tática se usa? Ou não se usa tática nenhuma para trazer a criança novamente? Não, a gente tenta trazer. Às vezes não tem jeito, porque, igual você falou, criança é imprevisível. Sim. Não aconteceu comigo ainda de não conseguir tirar nenhuma foto. Tipo, a criança esgoelou, não tira foto nenhuma. Não, isso não. Mas realmente, às vezes, um ensaio de 1 hora, porque criança também não aguenta ficar muito tempo. Com a gestante, você consegue fazer uma sessão de 1h30, 2 horas, faz até o quanto a gestante aguentar, né? Vamos dizer assim. Uma criança, 1 hora, 2 horas,
quase impossível 2 horas, assim, porque criança não aguenta, criança quer, a não ser que seja uma coisa bem despojada mesmo. Ela tá lá brincando, você vai tirar uma foto, tá, manda aí dar um correndo, dar um abraço nos pais, aí tira outra foto. Agora, coisa assim, bem posada, montar um mini cenário, igual você falou, um piquenique, ou sei lá, Não funciona? Não funciona. A criança não aguenta ficar ali muito tempo. É o natural, então. É um natural, você tem que tirar, tem que ir no tempo da criança. E este tempo, como que o tempo da criança enquadra no seu tempo? Porque você falou, com uma gestante 2 horas eu consigo fazer. Com a criança, você não pode delimitar tempo. Não. Newborn, por exemplo... Só para explicando para o pessoal de casa, newborn neném de entre 8 e 14 dias só, que se enquadra nessas fotos de newborn, que ela é neném bem pequenininho. Então ali você tem que fazer o neném chorar, você tem que deixar ele mamar, ele é muito pequenininho. Então você tem que ter toda uma estrutura, todo um tempo. Tem criança que você consegue fotografar em 1 hora, 2 horas, tem criança que fica 3 horas. Newborn, às vezes você não consegue fazer a criança dormir, a criança não dorme de jeito nenhum, aí tira umas fotos mais de olhinho aberto mesmo. Então você tem que ir de acordo com o tempo. E sessão externa, a gente marca 1h30 mais ou menos, às vezes eu fico até mais se eu ver que a criança está muito enjoadinha, vamos dizer assim, né? E a gente vai tentando contornar a situação, mas a gente não pode ficar um dia inteiro também, né? Por conta. Me fala uma coisa, você já fez várias fotografias, aí eu vou dizer fotografias profissionais do seu filho. Sim. E como que foi o processo de fotografá-lo em piquenique, em fotos posadas? Porque aí é diferente. É diferente. Do que você pegar o seu smartphone em casa e fotografar. Sim, claro, é super diferente. E assim, é um desafio, na verdade. Porque quando você está tirando foto de outra criança, a mãe ou o pai ou quem vier com a criança, tá ali para te ajudar, né? Faz as brincadeiras atrás, assim, e eu que teria que fazer as 2 coisas, fotografar e distrair, e às vezes, a maioria das vezes o meu esposo me ajuda, lógico, né, para fazer isso, mas ele também, agora ele já tá maiorzinho, ele mesmo quer tirar foto, ele quer pegar a câmera, então assim, tem todo uma tática, às vezes não quer tirar, porque, né, não tá afim aquele dia. Então você tem que ter todo um jogo de cintura. Mas ele adora, porque ele vê tirar. Ele já pediu uma câmerazinha antiga nossa aqui, ele mesmo tira e fala que tá ajudando a gente a trabalhar. Olha só, olha você plantando a semente da fotografia no seu filho. Festa infantil é um evento em que você tem muitas crianças, é um evento em que você tem animadores, que você tem balões coloridos. O tema da festa, né, é uma festa temática e geralmente salão cheio. Geralmente existem salões com brinquedos, é correria, é falação. Como é trabalhar em aniversário infantil? Como que você se prepara para este evento, para um evento como este? A gente tem que estar disposto e assim, e gostar também. Eu particularmente gosto. Então, assim, eu vou feliz da vida. Festa infantil é uma coisa que eu gosto, eu prefiro até de fazer. Porque você chega, você tem muitas, tirar fotos, chego antes, né, para tirar foto da decoração. A maioria dos aniversários agora tem muita coisa, né, e as decoradoras pedem as fotos depois para mostrar, para divulgar. Então a gente tira essas fotos bacanas. A gente pede os pais para chegar um pouquinho antes, ainda mais quando é criança menor. Porque a criança fez a festa, ela quer brincar, ela não vai querer ficar parando na festa para ficar tirando foto. Então, eu peço para chegar um pouquinho mais cedo, para a gente tirar aquelas fotos oficiais, vamos dizer assim, né? Com os pais, sozinhos lá na mesa do bolo, algumas poses na frente, atrás, alguma coisa nos brinquedos. E depois deixa a criança solta, que aí que é o que eu mais me divirto também, que eu entro dentro dos brinquedos para tirar foto das crianças, eu brinco com elas, e é onde é a parte que eu mais gosto de fazer, eu deixo elas à vontade e tiro aquela emoção, aquela alegria. Não fico muito, vem cá, vamos tirar uma foto, não gosto. Eu gosto de tirar a criança à vontade e ela brincando e eu
E aí saem as melhores as que eu prefiro. Porque claro que tem que ter, né? Com os pais, com os avós, com aquelas fotos oficiais, vamos dizer assim. Mas a que eu mais gosto de tirar são as espontâneas. São fotografias descontraídas. Às vezes eu já fui a aniversários de crianças que tinha pintura no rosto, então você consegue captar a criança sendo pintada, a piscina de bolinhas, o pula-pula. Eles amam, né? Agora, se eu tirar ele dos brinquedos para eu tirar uma foto, eles vão ficar bravos demais comigo. Tirou da diversão agora. Aí eu entro na diversão com ele. Já entrei em piscina de bolinha, já entrei em pula-pula, assim, quando deixa, né? Quando pode, lógico, né? Dependendo do brinquedo, óbvio, né? Mas eu tô pensando aqui, não fica ruim a fotografia. Às vezes você vai fotografar a criança com a fisionomia brava e ela lá na frente vai lembrar, deve ter acontecido alguma coisa, me tiraram de alguma diversão, de algum divertimento. Não, com certeza, já tirei foto do menininho de 2 anos que saiu, ele com a cara bravo e a festa era de bichinhos da selva e ficou bacana. Eu falei assim, tá igual um leãozinho bravo, a foto ficou bacana demais, assim. Então, assim, você tem que tirar o que você pode daquele momento, né? Quando se não tiver esgoelando, assim, às vezes bravo, também fica bacana. Extrair boas percepções do momento. Isso. Isabela, pra gente encerrar, como que é o pós-processamento das fotografias infantis? Quando a gente fotografa, nós adultos, geralmente tem algum retoque. Você dá algum retoque nas fotografias infantis? Porque geralmente é difícil você ver alguma criança com mancha, com alguma imperfeição. Pode ser que aconteça, mas não é tão ocorrente como nos adultos. Como que funciona o seu pós-processamento? Retoque, assim, em criança é muito difícil. A não ser igual já aconteceu de um bicho ter mordido a bochecha da criança, e tá aquele calombão e dava para dar uma melhorada. Mas a gente dá uma tratada nas fotos, né? Dá uma melhorada nas cores, às vezes na iluminação que não ficou tão bacana, dá uma clareada ou uma escurecida, assim, caso necessário. Uma coisa assim bem simples, né? Mas assim, uma coisa muito elaborada, não. Fica natural. É natural. Aproveita a pureza, se assim posso colocar, da criança, toda aquela a criança também nem precisa, né? A criança não precisa, né? Vamos dizer assim. Você não retocar uma pele da criança, né? Não sei se tiver assim alguma manchinha de nascença, ou não precisa. Não precisa. Eu acho que não, a não ser que os pais peçam e isso vá especificado no contrato direitinho, porque também dá um certo trabalho, né? Porque não atrapalha no resultado final da fotografia. Não. Também cada criança é daquele jeito, não pode mexer muito, né? Senão aí a gente não retrata, Você desconstrói. A gente desconstrói uma imagem. Então, a gente não capta um momento, né? A gente capta aquele momento e muda ele. Então, não precisa mudar tanto, né? Algumas cores, as coisas, eu mexo sim, né? Aí dá colocar as cores mais vivas, fazer tirar alguma sombra, alguma coisa. A fotografia mais vibrante. Isso sim. Mas assim, mexer muito mesmo assim na parte física, isso não. Isabela, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal. Agradeço né? Fiquei muito feliz. Imagina, mas o ping-pong. Vamos lá. É bate-rebate. Ai, Jesus, vamos lá. Fotografia. É uma paixão que eu descobri. Criança. Meu filho. Câmera profissional ou câmera de smartphone? Profissional. Iluminação. É tudo na fotografia. Porta-retrato. Tenho vários e acho importante ter em casa. Ser fotógrafa é uma paixão que eu descobri depois que eu fui mandada embora do emprego formal. Isabela, muitíssimo obrigado. Contato de rede social para que as pessoas conheçam o seu trabalho. O Instagram é Isabela T. Bonotto. Tem o Facebook, que é Isa Teixeira Fotografia. E tem o meu celular, meu WhatsApp, que é 988033389. Vai ser um prazer quem quiser aí conhecer o meu trabalho. DDD 32. Isabela, muito obrigado. Obrigada, eu. Eu quero agradecer a você que assistiu essa entrevista. E se você gostou, por favor,
Dê o seu joinha e inscreva-se no canal. Os contatos que a Isabela disse aqui na entrevista estarão descritos assim que o vídeo for ao ar. Meu muito obrigado e a gente se vê numa próxima conversa. Até lá!